Olá pessoal, tudo bem? Um abraço para todos aí que acompanham o canal. Se inscrevam, ativem as notificações para que vocês fiquem ligados nas nossas atualizações. Também participem aí nos comentários e deixem a sua opinião. Vou falar agora de um assunto que eu considero muito interessante e ele tem uma série de desdobramentos. Daria para falar uma hora sobre esse assunto, mas eu vou tentar ser o mais resumido possível. É lógico que aqui eu tenho condições de falar mais. Hoje, por exemplo, na TV Aparecida, no nosso programa que acontece de segunda a sexta, ao meio-dia, em rede nacional, eu falei um pouquinho sobre o assunto de forma resumida e agora vou ter aqui a oportunidade de falar diretamente com vocês de uma forma mais abrangente sobre esse tema que eu considero extremamente interessante, extremamente polêmico. Jorge Jesus, técnico do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, disse no ano passado, quando era técnico do Al Hilal da Arábia Saudita, que os treinadores brasileiros são ultrapassados, que eles se acostumaram com os bons jogadores produzidos aqui a resolverem os problemas, que não se preocuparam no decorrer dos anos em se atualizar, em aprender, a desenvolver esquemas táticos e assim por diante. Então é essa a colocação dele. Primeiramente, eu acredito que essa declaração ela foi um pouco irresponsável para ele na época. Por quê? Porque ele não tinha um conhecimento total. Você não pode acusar uma categoria de ser desatualizada sem conhecer o contexto. Primeiro, os clubes de futebol brasileiro, eles estão, no geral, atrasados. Eles estão se desenvolvendo agora, no aspecto de marketing, de estrutura, de planejamento. Tem muitos times se organizando. Então, se você olhar algum tempo atrás, década de 80, década de 90, início dos anos 2000, o negócio estava muito atrasado em relação ao futebol europeu. Então, você não pode atribuir aos treinadores essa situação. E ainda nós temos dirigentes que não são completamente profissionais, que são passionais, que trocam de técnico 2, 3, 4 vezes por ano. E como é que o treinador vai se atualizar? Como é que ele vai aplicar novas metodologias? Até porque o resultado é exigido de imediato e se ele não ganhar, ele é demitido. Então nós temos que olhar toda essa situação. E a partir do momento que você generaliza, você pode e tem grandes chances de cometer injustiças. Ou seja, ele não conhecia treinadores brasileiros, não conhecia o futebol brasileiro e emitiu essa opinião. Mas ele não estava assim de todo errado. Porque os nossos treinadores, realmente, se você olhar num contexto geral assim, a hipótese colocada por ele tem até algum ponto de verdade. É que os treinadores brasileiros não se atualizaram nos últimos tempos. Aí você fala, mas tem fulano, ciclano. São exceções. São exceções. Por exemplo, década de 90, quem chegou inovando, trazendo novidades? Vanderlei Luxemburgo, com comissões técnicas grandes, com preparadores físicos, fisiologista, analista de desempenho. O Vanderlei lançou isso tudo no Bragantino, no Palmeiras, no início da década de 90. Então ele deu uma revolucionada, começou a mapear times adversários, jogadores, quantos chutes o cara dava com a perna esquerda, com a direita, qual era o posicionamento dele em campo. O Vanderlei chegou com conceitos muito modernos na década de 90 e muitos treinadores seguiram ele. Aí alguém pode dizer, mas tem o Felipão que é extremamente vencedor e o currículo dele é melhor do que o currículo do Jorge Jesus. Sim, mas quando ele foi para o futebol europeu, ele deu certo em Portugal até certo ponto, depois fracassou na equipe do Chelsea, trabalhou lá no futebol do Uzbequistão, não teve tanta repercussão, deu certo lá na China, dá certo no futebol brasileiro, mas é um treinador que fala inglês fluente? Não fala. O esquema tático dele foi aperfeiçoado no decorrer dos anos? Não foi.
Então, eu acredito que o treinador brasileiro ele precisa se atualizar, sim, assim, no geral. Por exemplo, pega um Mano Menezes, um Renato Gaúcho. O cara, nas férias dele, ao invés de ir para a praia, para o Rio de Janeiro, ele deveria ir para a Inglaterra, fazer um curso de inglês, aproveitar, assistir em dezembro os jogos da Premier League, que não para nessa época do ano. Então, acho que o treinador brasileiro teria que ter mais interesse nesse sentido. Estou dizendo no geral. É lógico que existem exceções. Por exemplo, Odair Hellmann, treinador do Internacional, Thiago Nunes, treinador do Atlético Paranaense. O cara entrou na faculdade com 18 anos de idade, com uma intenção de virar treinador de futebol, e nem jogador tinha sido. Para você ver como é essa situação. E procurou se especializar. Uma coisa melhorou no futebol brasileiro. Por exemplo, alguns anos atrás, para ser técnico de algum time no Campeonato Brasileiro, bastava receber o convite de um time. Eu poderia ser técnico de um time. O Washington Rodrigues, comentarista da Rádio Globo, em 1995, foi técnico do Flamengo. Chamaram ele, você vai ser o nosso treinador. Aí tentaram lá aquela jogada de marketing, o Kleber Leite, que também foi radialista da Rádio Globo, tentou aquela jogada de marketing para que o Flamengo desse uma reagida no campeonato e pegou um comentarista e colocou lá no campo. Hoje, para ser treinador da Série A, você precisa ter licença A, você precisa estudar, você precisa aprender uma série de coisas, de gestão de pessoas, desde redes sociais, relacionamento com o departamento de imprensa, com diretoria, com gestão de futebol, como organizar uma viagem. Então, todos esses detalhes o treinador aprende, além das coisas de dentro de campo, técnicas, treinamentos diferentes. Então, o treinador faz um curso. E esse curso é promovido pela CBF, acontece lá em Teresópolis. Tem licença B, tem licença A, tem licença para time amador, tem licença para time profissional, campeonato estadual, tem licença para Série B, para Série A, tem licença internacional, então tem uma série de cursos. Então hoje o treinador brasileiro está se atualizando mais. Então, Jorge Jesus falou isso. Não sei se hoje ele diria a mesma coisa. Com certeza não diria, até para não causar mais rebuliço do que causa a presença do técnico internacional. Mas o certo é que, no geral, o treinador brasileiro ele precisa melhorar sim. Até porque o técnico brasileiro não tem tanto espaço no mercado internacional como tem, por exemplo, os treinadores do Chile, os treinadores da Argentina, treinadores do Uruguai, lá no mercado europeu. Nós poderíamos ter um mercado muito maior se nossos técnicos fossem mais atualizados. Mas eu acho que tudo está mudando. E em breve nós teremos um cenário diferente.